A paz, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre oração com vocês. O Senhor colocou isso no meu coração, eu fazendo meu devocional. Eu estou buscando ao Senhor conhecer mais o Espírito Santo. E o Senhor tem me revelado grandes coisas, glória a Deus, sobre a palavra dele, sobre quem ele é, sobre quem o Espírito Santo é. Porque muitas vezes a gente ignora o Espírito Santo. Ele habita em nós e é por causa dele que nós somos transformados. E ele dá direcionamento, nos guia, nos protege, ele nos ensina. Ele, ele é Deus, né? Ele é Deus. Alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês é sobre a oração. O primeiro versículo que a gente vai ler é de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E o coração quebrantado, gente, é um coração rendido. E um espírito contrito, o contrito de espírito, né? É um espírito profundo, em profundo arrependimento. Então, isso precisa ser a base das nossas orações. Nós precisamos estar com o coração rendido e com o espírito em profundo arrependimento. As nossas orações, não que elas não serão ouvidas, elas são ouvidas o tempo todo, mas foi assim que o Senhor me ensinou, sabe? Arrependimento mesmo, coração quebrantado mesmo, um coração rendido a Ele. E quando você conhece, você se apaixona. Quando a gente entra, né, num profundo arrependimento, né, a gente deixa o Espírito guiar, o nosso Espírito fala e e a oração flui, sabe? Não é a nossa mente orando, não é a nossa carne gritando, mas sim o nosso espírito fluindo. E eu quero compartilhar outra com você que fala assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. E na hora que eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, Jesus Cristo, uau, Espírito Santo, obrigada pela sua revelação. Me, meu Deus, você lê e você fala assim, uau, glória a Deus por isso. Talvez você não compreenda ou não entendeu, mas sempre quando você for orar, chama o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo conduza-me nessa oração. Quando você for ler a Bíblia, o Espírito Santo me conduza nessa leitura, abra o meu coração, abra os meus olhos, os meus ouvidos. Nós como cristãos, precisamos ter um coração ensinável. E o Senhor me mostrou como a gente pode ter um verdadeiro coração, sabe? Um coração verdadeiro, assim, rendido ao Senhor. A primeira, a gente vai ter a inteira certeza de fé. Não tem como a gente ter um coração rendido, um coração entregue, um coração verdadeiro, sem ter a inteira certeza de fé. Inteira, gente, não é metade, não é 80%, não é 90%, é inteira, inteira, 100%. Certeza, certeza. Certeza como eu tô vendo uma panela ali em cima do meu fogão, certeza como eu tô vendo os carros passando na Dutra, é uma certeza da fé. A fé eu vejo? Não, mas eu tenho a certeza na fé. Eu creio nisso, eu creio em Senhor Jesus. Então, quando você vai orar, você precisa ter um coração verdadeiro, um coração rendido, e esse coração vem através da inteira certeza de fé no Senhor. E aí, tendo um coração purificado da má consciência. Ó, a mente. O que é uma má consciência? A mente é os pensamentos. Às vezes a gente está orando e nossos pensamentos estão lá pensando em outras coisas. Não, não dá certo. E para ter um coração verdadeiro, para entrar numa entrega mais profunda e de arrependimento, esses pensamentos maus têm que sair. Essa má conduta aqui na mente tem que sair. Sabe? Não tem como. A gente tem que purificar a nossa mente, a nossa consciência, sabe? E aí a gente entra na oração, a gente entrega a nossa consciência, a gente traz à consciência as coisas que são ruins.
Do pensamento, o que você pensa leva para o coração, do coração leva a atitude. Então a gente tem que pensar exatamente o quê? Tudo que é bom, agradável. Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E aí é mudança de mente, entendeu? Pensamentos maus, aquilo que sempre busque na palavra. Ah, Aline, não li a Bíblia toda. Gente, nem eu li a Bíblia toda ainda, sabe? Eu busco no Google. Eu lembro de alguma pregação, alguma coisa que o Senhor... Na verdade, eu lembro não. O Espírito Santo traz a memória, porque é Ele que traz a memória. E aí Ele traz a memória e eu pesquiso. Onde que está esse versículo? Então é isso, gente. É constante. É dia após dia. E aqui a gente termina com o corpo lavado com água limpa. Eu vou trazer para vocês o entendimento, né, que o Espírito Santo me deu. O corpo lavado com águas limpas, para mim, ele dá uma ilustração do que tem que ser o nosso coração, a nossa mente, entende? Então, se estamos purificados de má consciência, e se temos a inteira certeza de fé, nós temos um corpo lavado com água limpa. Então, nós somos limpos e purificados. E aí, sim, estamos rendidos e prontos, preparados, entregues ao Senhor. Gente, eu peguei e falei assim, não, Deus, meu Deus, tá? Essa revelação é essa revelação. E o Senhor, Ele quer uma oração, gente, mais profunda. Ele não quer uma oração rasa. Nós temos que buscar a profundidade no Senhor. Aí eu quero entrar em outro ponto aqui, outro versículo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpa as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4:8. E aí eu falei assim, Deus, limpa as mãos. Beleza, o Senhor já está ilustrando aqui de novo. Pecadores, porque nós somos pecadores. Nós nos arrependemos e não pecamos mais, ok? Se a gente, eu erro ainda, eu erro, eu peco, mas eu me arrependo e não faço mais, ok? E aí o voz de duplo ânimo purificar os corações. Aí eu entendi purificar os corações, mas esse de duplo ânimo. Aí eu fui pesquisar em uma outra versão e diz: pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aí eu, meu Deus, mente dividida. O Senhor está falando para a gente purificar a nossa mente. Aí a oração, como a gente faz a oração, Aline? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu aprendi com o Espírito Santo na minha casa, sozinha, eu e ele. E o Senhor me direcionou a ser clara, objetiva, sabe? Ser pura na oração. Como ele está pedindo um coração puro, rendido, quebrantado, né? Um profundo arrependimento. Essa é a nossa oração, a gente tem que ser sincera. Senhor, olha, eu não tô suportando a fulana. A fulana tá me tirando do sério. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Tira esse sentimento de mim. Ai, Senhor, tô preocupada com essa coisa. Será que vai dar certo? Entrega na mão dele. Espírito Santo, tira essa preocupação de mim. Você consegue entender que Deus não quer uma oração mirabolante, uma oração perfeita? Ele quer um coração rendido e um espírito em profundo arrependimento. Gente, quantas vezes eu orei para o Senhor e falei assim: Deus, eu sou podre, eu sou chata, eu não quero ser chata. Eu sou autoritária, eu não quero ser autoritária. Eu sou pirracenta, eu não quero ser pirracenta. Gente, eu era aquela pessoa que colocava, eu feria com palavras. Então, eu pegava ali o machucado da pessoa, eu ia com o dedo fazer assim, ó, com palavras. Então, eu falava assim: Senhor, a minha boca mata. Eu não quero mais matar ninguém. Gente, dói. Vou falar pra você que não dói? Dói, dói. Mas vale tanto a pena. É transformador que o Espírito Santo faz. Quando você deixa ele entrar, é maravilhoso o que ele faz. E é gratificante ver o quanto o Senhor tem mudado, e não só pela minha boca, mas pelas pessoas falam, mudou bastante.
E glória a Deus, Deus seja louvado. Eu sempre falo, é o Senhor. Não, é o Senhor, porque é Ele, gente. Tirando Ele, eu não sou nada. Para finalizar esse vídeo, então, o Espírito Santo só quer um coração rendido. Um espírito que em profundo arrependimento. É isso. É essa oração que o Senhor nos pede. Simples, objetiva, com o coração completamente rendido. Mente somente no Senhor, tá bom? Sem preocupações. E se na hora que você estiver orando, vinha, tá arrependido em nome de Jesus, agora eu vou orar, Espírito Santo, calma minha mente, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que essa palavra germine no seu coração, que ela seja uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela cresça e floresça. Deus abençoe.